Oi, Pro. Oi. Tudo bom? Sim. Vocês acabaram uma aula agora? Sim. Então, vamos esperar o pessoal entrar. Eu estou adiantada também, né? Começa às 9. Mas é que eu já fui entrando para não perder tempo. A Pro acabou de encerrar a reunião dela. Isso. Aí o pessoal vai beber uma água, vai no banheiro. Aí demora um pouquinho. Quem que tá aqui? Hoje é sexto B, né? É. Sexto B. Oi, Pro. Oi. Vocês têm que colocar nome bonitinho de vocês, porque eu não Eu sei coloquei quem é. apelido. Eu coloquei meu apelido. Eu também. Só que a Mas Rafa... Mari dá pra saber. Agora, quem é nada? Quem é turbo? Eu não sei. Aí não abre microfone, não abre câmera. Nada. Daí é como se marcasse falta na aula. É verdade, é igual marcar falta na aula. Vou começar por falta. Pro, eu só não tô de... Turbo. Eu só não tô com a câmera ligada porque eu acordei atrasada. Ah, E aí eu só entrei na live, só que eu esqueci de pentear o cabelo. eu também não penteei meu cabelo, ó. Eu só prendo, ó. Fica parecendo uma juba. Eu acordei um pouquinho atrasada também, então não deu tempo de eu arrumar a cama. Não deu tempo de arrumar meu quarto. Ah, eu consegui arrumar minha cama, mas é que eu não tô no meu quarto, eu tô na minha sala. Meu quarto fica arrumado, mas tipo, minha cama, não. A minha casa é sobrado, aí lá em cima a internet não pega direito, então eu tenho que fazer as lives aqui embaixo. Senão lá vai ficar falhando. Meu é o Aí, contrário. Ah, você pega melhor em Não é igual. cima. Lá em cima não pega direito, aqui embaixo pega. É igual. É igual. A minha casa é Agora o... deu 9 horas. Eu moro num apartamento, só que como ele é grande, a internet não pega em todos os lugares, entenderam? Aí eu tenho que ficar no meu quarto, que aí o meu quarto tá do lado da sala, que é onde a internet tá, então por isso que pega. Entendi. Eu tenho que fazer as aulas na sala ou no escritório, porque a internet não pega direito nem no meu quarto, nem na cozinha. É muito chato isso, viu? Por eu nem tomei café. Eu tomei. Ó, eu tomei café Eu não aqui, ó. sinto muita fome de manhã. A xícara de cerâmica. A minha xícara de cerâmica. É a mesma. Ontem eu comi miojo na minha tigela de cerâmica, que ela é roxa e branca. Ó, o pessoal tá entrando. Ô, Pro, Já tem tem mais um 17. participante. É, vamos dar mais uns minutinhos. Participante aqui, ó. Ai, que cachorro lindo. Ai, meu cachorro tá dormindo. Caraca, bugou aqui. Bugou. Fazer aqui uma folga, né? Se vocês ouvirem um cachorro louco gritar, porque o meu cachorro não late, ele grita. O meu. Ele é velhinho. Meu Deus, cara. Ô, Pro, meu cachorro é conhecido como campainha. Ah, é? Porque toda hora que, tipo, chega alguém, ele começa a latir. Daí a gente avisa que tem alguém. É. Tira minha testação. Foi 8h30. Pessoal, estamos na casa para as 8. Só que o demora. Aí, Pro, você disse, olha a pessoa ali, pão sim é a pena. Cadê? Eu não sei, ali, eu não sei onde tá. Eu não sei quem é. Cafezinho. Pão sim, é apenas pão. Que isso? Eu não sei o nome do. Ah, tá explicado. Você não precisa tampar a tela, pode comer. Só me entrega. Oi? Da última Eu vez, sempre faço isso. da última vez, Meu cachorro tá na minha perna, eu tô doendo tudo, porque ele tá arranhando. Olha, travou. E agora?
Egg! Tem que sair. Eu tô sentado na minha perna. Comprou? Eu tava Oi? jogando Minecraft. Aqui travou, eu tô ouvindo sua voz, só que a minha imagem não tá aí. Eu coloquei no ingressar com vídeo, aí tá guardando aqui, não vai. Travou, eu acho. Mas você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá bom, não tem problema. Meu bebezão que tá dormindo. Mas você não aparece. Você consegue ver a gente? Não, também. Só Não consigo ouvir. também? Só Tenta ouvir. sair. Tenta sair e entrar de novo. Tá bom, eu saí aqui. Mas também não dá pra sair. Não? Não. Eu clico no X, não vai. Eita, bugou. É, tô aguardando aqui. Tá bom. Tem lá no Eu falei pra você. Tem uma faca aí? Aqui, ó. Assar no pão. Ó, já tem 21 pessoas. Então eu acho que eu já vou começar, porque praticamente a sala inteira já chegou. Tá bom. Você tá... Então, tchau. Tá bom. Depois a gente vai terminar de arrumar, tá bom? Depois eu vou fazer um pão na chapa. Eu vou empurrar mais a mesa. É? Já sabe que eu vou começar minha aula. Vamos lá? Vamos começar? Pessoal, eu vou compartilhar a tela, tá? Quem tá com a apostila, hoje a gente vai começar o volume 2, né? Então, quem tá com a apostila, pode pegar a apostila, pode pegar a marca-texto, porque vai ter resposta, vai ter coisa para grifar. Eu vou compartilhar a minha apostila com vocês. Ela tem só uma coisinha diferente da de vocês, mas eu falo na hora. E aí aí vocês podem fazer as anotações na apostila de vocês mesmos, tá bom? Eu vou desativar o som. Abro lá no finalzinho de novo. Pera, por que o professor Anselmo tá aqui? Falando nisso, oi, Anselmo. Ah, o professor Anselmo vai falar uma coisinha para vocês. Eu tinha esquecido do Anselmo. Anselmo. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Meus amores, tudo bem com vocês? Tá. Oi, Pro. Eu tô aqui para dar um recadinho para vocês e para estar pedindo desculpa, tá? E eu gostaria que vocês passassem para os coleguinhas de vocês. O que acontece? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Foi colocado, por exemplo, as questões, por exemplo, dessa semana foi invertida com as questões da semana que vem. Então, já entrou lá, quem já entrou e já respondeu vai ter que entrar novamente e responder. Por quê? Pro, já fiz. Isso, pode entrar novamente e responder. Por quê? Está trocada. Então, eu já conversei com as meninas da escola, com a Márcia, e elas já fizeram alteração. Então, é legal que vocês entrem e que vocês respondam novamente, tá bom? Vocês me desculpem e me perdoem, tá bom? Tá? Obrigado, desculpa, tá bom? Oi, senhor. Oi, Vi. Abraço. Tchau, tchau. Me desculpa, tá bom? Não tem problema não, só. Está deitado. Tá. Oi. Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Ó, então vamos lá. No finalzinho eu reforço isso que o Anselmo falou, tá bom? Eu vou tirar o áudio de vocês, vou compartilhar a tela pra gente já começar, tudo bem? Pro, mas eu não vou ver a tela. Será que não? Mas você me ouve. Tá Vai bom. seguindo a sua apostila que você me ouve. Tá. Tá bom? Uhum. Eu consigo ver assim, Patrícia Euzelano, meu. A hora que você fala, aparece o nome da sua mãe. Não sei o que está acontecendo. Então, vamos lá. Agora vocês não me ouvem mais. Vou compartilhar a tela com vocês. Ela tá para baixo. Então, eu vou subir. Opa. A minha apostila tem respostas, então eu tinha solicitado algumas atividades para vocês. Aí a gente já pode ver as respostas, fazer juntos, tá bom? A apostila é igualzinha, só tem uma diferençazinha que depois eu falo para vocês. Que na apostila de vocês está certo, mas na minha está errada.
Essa apostila eu baixei do portal do Objetivo. Ela tá com um errinho, mas não tem problema, tá? Vocês vão entender bem. Vamos lá. A gente vai começar agora um longo caminho. Vocês vão perceber que vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. E eu vou falar um pouquinho do final da apostila volume 1 para poder chegar nessa aqui. No final da apostila anterior, que a gente eu fiz revisão, né, semana passada e tudo mais, foi matéria lá do primeiro bimestre, nós vimos que a agricultura, ela fez com que desenvolvesse as primeiras cidades, né, as primeiras aglomerações, as primeiras aldeias. Então, lembra que eu falei dos 3 porquinhos? Começou bem pequenininho, foi crescendo, 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 até surgir as primeiras cidades. Então, alguns fatores foram muito importantes, tá? Que fatores foram esses? Reserva de comida, perigos que já não existiam mais. Então, quando eles eram caçadores e coletores, eles também eram caçados, então os outros animais também atacavam eles. Ou eles, um grupo de seres humanos atacava outro grupo de seres humanos, e assim por diante. Então, quando eles fixam moradia, eles passam a ter a comida ali disponível, essa comida começa a sobrar. As pessoas comem melhor, elas têm mais filhos, a população começa a crescer. Então, de uma famíliazinha, surge uma tribo, uma aldeia, até surgir uma cidade. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Das primeiras cidades que vão surgir, das primeiras civilizações que vão surgir, tá? Para começar, o módulo, ele chama as civilizações hidráulicas do Oriente Médio. Então, a partir daí, a gente já sabe mais ou menos do que nós vamos trabalhar. Primeiro, nós vamos entender o que são civilizações hidráulicas. Primeiro civilização, depois hidráulica, que são as 2 perguntinhas que tinha aí na apostila. O correto era vocês terem feito essas questões antes da aula. Para quem fez, ótimo. Para quem não fez, não tem problema nenhum. Vocês vão ver que na minha apostila está grifado. E aí vocês podem copiar mesmo a resposta, não tem problema. Quem perder, eu vou mandar, porque não é todo mundo também que entrou na live. Eu vou mandar lá depois na Agenda Edu, eu mando as respostinhas para vocês, sem problema algum. Essas civilizações são do Oriente Médio, ou Oriente Próximo. Em alguns livros vocês vão achar como Oriente Próximo. Talvez na aula do Objetivo, eu não sei como que o professor Fernando explicou lá para vocês. Eu não lembro, na verdade, porque eu assisti a aula, mas eu não lembro. Se ele colocou como Oriente Próximo, Oriente Médio, mas é a mesma coisa. E aí a gente vai entender o que é esse Oriente Médio também. Então, são palavrinhas novas que vão surgir agora, vocês têm que prestar atenção. Para vocês entenderem o que são civilizações hidráulicas, a gente tem que entender o que é uma civilização e o que é hidráulica. Que é isso mais ou menos o que está perguntando aqui. Então, a gente vai para as 2 perguntinhas, tá? Primeiro, o que significa a palavra civilização? Né? Porque provavelmente vocês já ouviram isso em algum lugar. Mas o termo, esse conceito, precisa ser explicado. Vocês precisam entender o que significa. Então, a apostila ela desmembra essas 2 palavrinhas, essa palavrinha em 2, onde ela coloca civil e o isação, para vocês poderem entender o que é essa terminologia, né? É o que torna algo, tá? E lisação é algo que se torna. Então, o que é civilização? Alguma coisa que se tornou, alguma coisa que surgiu, tá? Civil é aquele que não é militar. Nós somos civis. Todo mundo que mora num lugar e não é do exército é civil. Então, o que é civilização? É tornar-se cidadão, é tornar-se civil, tornar habitante de um lugar. Então, civilização é algo que não é militar. Professora, mas o militar não mora na cidade? Mora, ele mora também. Ele vai ser habitante da cidade. Vocês vão entender, porque é um termo que vocês vão aprender até o 9º ano. Então, vocês vão perceber que em algumas épocas ele muda um pouquinho, algumas pessoas vão entrar, outras pessoas vão sair, enfim. Mas o termo ele é igual para todo momento. Ele remete ao cidadão, aquele que habita a cidade, que faz parte de um povo, que faz parte de uma cidade. Quando a gente pensa em civilização, a gente pensa num conjunto de coisas que faz
essa pessoa pertencer a uma cidade? O que são essas coisas que fazem ele pertencer a uma cidade? Por exemplo, falar a mesma língua. Então, quando você mora no mesmo lugar, você faz parte de uma civilização, todos falam a mesma língua. Todos cultuam os mesmos deuses, tá? Todos têm a mesma história, fazem parte da mesma história, fazem parte do mesmo antepassado, todos vieram do mesmo lugar, do mesmo povo, ou de vários povos que se uniram e formaram um lugar. Então, eles têm a mesma história. Isso é uma civilização. Então, civilização é fazer parte de uma cidade, fazer parte de um grupo coeso, um grupo que é igual. Mesma língua, mesma religião, usa as mesmas roupas, o mesmo tipo de roupa, come o mesmo tipo de comida, entenderam? Assim por diante. Então, ele não é um militar, não é um civil, eles são as pessoas comuns que estão na cidade e fazem parte da cidade. Vocês vão ouvir esse termo o tempo inteiro e vocês vão entender. A civilização, então, é um povo? Sim, é um povo. Pronto. E hidráulica? Vocês também já ouviram falar disso. Precisa fazer uma reforma hidráulica. Eu tenho que comprar, porque a hidra quebrou. Tá? Hidromassagem. Energia da hidrelétrica. Tudo isso vem de água. Então, a palavra hidráulica, se a gente dividir ela, hidro remete à água. É tudo que vem da água. Por exemplo, uma banheira de hidromassagem. Ela é uma banheira que faz massagem com água, certo? E o áulico, da hidráulica, é aquele que segue. Então, hidráulica é aquele que segue a água, que se move com a água, que é movido por água. É aquele que funciona com água. Então, vamos lá. Se a gente unir os dois termos, civilização hidráulica, é uma civilização movida por água, que precisa da água, que funciona por causa da água, ok? Então, eu vou voltar aqui. Quem quiser copiar o termo civil, aquele que não é militar, aquele que habita a cidade, tá? As duas partes grifadas, elas falam a mesma coisa, vocês podem copiar. Mas eu vou mandar na Agenda Edu também para vocês. Hidráulica é aquilo que se move com a água, aquilo que funciona com a água, ok? Calma aí, quem levantou a mão lá no finalzinho, guarda a pergunta aí, anota na apostila que depois vocês fazem a perguntinha, tá bom? Senão não dá tempo. Na questão 3, vocês tinham que procurar esse significado no dicionário. Então, esse aqui também não precisa nem corrigir, ó. Pode ver que é uma atividade para ser realizada em casa. Vocês podem procurar no dicionário físico ou na internet o que significa civilização, o que significa hidráulica, ok? Agora vamos para a aula. O que é civilização hidráulica? Civilização hidráulica é aquelas que se desenvolveram perto da água, na margem dos rios. Então, eu vou explicar algumas coisinhas para vocês, tá? Hoje, por exemplo, a gente tem água em casa. Eu acho que todo mundo tem água em casa. Como que funciona? Quem mora em Itupeva, sei lá, ou Jundiaí, tem um reservatório de água e existe uma empresa que cuida desse reservatório. O DAI em Jundiaí ou a Sabesp aqui em Itupeva. Essa empresa, ela bombeia essa água e leva para o reservatório dela, tá? Então, é uma represa, é um lugar com água potável, eles pegam essa água e levam para, ou por tubulação ou por caminhão, leva para o reservatório deles. Nesse reservatório, essa água é tratada com cloro, com flúor, lá eles fazem um monte de processo para tornar essa água potável, para a gente poder beber. Com isso, eles vão liberar essa água para a população. Então, quando a gente abre o registro, que normalmente ele fica lá no quintal, abre o registro da água, essa água é levada para a caixa d'água. E ela vai ficar guardadinha lá. Não alaga, porque tem uma bomba que barra essa água, a hora que está enchendo, ela para de encher. Quando a gente abre a torneira de casa, libera essa água e assim por diante. Então, essa água vai para a torneira, vai para o ralo, ela volta para a natureza, ela volta para esse reservatório de água, ela é tratada novamente e assim por diante.
certo? Tem que ter esse tratamento de água, porque senão a gente não vai ter mais água potável para beber. E na época que não tinha isso, como que fazia? Todo esse sistema hidráulico. Quando a casa não tinha tubulação, quando não tinha caixa d'água, e como que acontecia? Então, nas primeiras cidades, isso não vai ter. Para sobreviver, essas pessoas moravam perto dos rios. Então, as primeiras cidades, e isso vai durar anos, até o século XX, pessoal. A maior parte das cidades, elas vão se desenvolver próximas a rios. Itupeva foi uma delas, que se desenvolveu próximo ali do rio, onde tem a rodoviária, onde era a prefeitura, tudo, as primeiras igrejas, tudo próximo ao rio. Por quê? Porque as pessoas precisam de água, tanto para beber, quanto para fazer limpeza, quanto para fazer agricultura. Então, essas civilizações que nós vamos estudar agora, são civilizações que se desenvolveram próximas às margens dos rios, porque elas precisavam dos rios para sobreviver, porque senão elas não sobreviviam. Eles tinham que saber, estudar mesmo, como funcionava a cheia do rio, porque é outra coisa que vocês precisam saber. Todo rio alaga, todo rio ele alaga. Uns mais, outros menos, mas enchente tem sempre em todo lugar, tá? Ponto. Então, as pessoas que sofrem com enchentes é porque elas não entendem o funcionamento do rio. Então, tem que entender esse funcionamento de cheia. Tiveram que fazer grandes obras, direcionar o excesso de água por meio de canais, que nós vamos estudar, irrigar terras distantes, tá? Para tornar essas terras férteis para plantio, para poder fazer plantação. E construir diques para armazenar essas águas ou fazer barreiras para essas águas não encher as casas. Para isso, nós vamos estudar duas civilizações, dois povos muito importantes. O Egito Antigo e a Mesopotâmia, tá? O Egito, vocês vão ver que criou uma grande civilização, imensamente, um império enorme. E a Mesopotâmia criou várias cidades, não foi um império, mas foram várias cidades igualmente importantes, muito importantes, ok? Outra coisa, o que vocês têm que entender é que essas regiões que a gente vai falar, elas são regiões de deserto. O Egito, ele está no Saara, que é o maior deserto do mundo. Como que se desenvolveram lá? Por causa do rio. Então, eles precisavam do rio, eles dependiam totalmente do rio. Vocês vão ver naquele desenho, que inclusive quem já fez a minha atividade, tem lá esse desenho na atividade. Vocês vão ver que eles vão falar de deuses do Nilo, os deuses que protegem o rio, porque para eles, não ter o rio era morrer. Se o rio não enchesse, eles morriam de fome. Morriam de fome e morriam de sede. Então, precisava que o rio subisse, tá? Para isso, eu tenho aqui um desenho da apostila, tá? É aqui que está o errinho. A apostila de vocês já está certa. O primeiro desenho é Egito, o segundo é Mesopotâmia. O meu está errado, tá? Então, eu nem vou deixar com a legenda, porque não precisa, só preciso da imagem. Vamos lá. O que vocês precisam saber do rio? Primeiro, Rio Nilo. O Rio Nilo, ele é um rio muito grande. Ele é o maior rio do mundo em extensão. Então, assim, da onde ele nasce até onde ele deságua no mar, ele é o maior do mundo. Tá? Ele passa por vários lugares. Ele nem nasce no Egito, ele nasce lá no Sudão, no centro da África. Ele corta um longo território, um longo caminho, até desaguar no mar. Tá? Sora, o Amazonas não é maior? O Amazonas ele é maior em volume de água. Então, o Amazonas ele é mais curto, mas ele tem mais água. O Rio Nilo, ele tem um pouco menos de água, mas ele é mais longo. Por isso que ele é considerado o maior do mundo. Tá? Ele é um rio muito grande mesmo. Assim. Quem já foi para o Amazonas, talvez tenha uma noção do tamanho do Rio Nilo. Quem já viu as imagens do Amazonas, assim, na TV, também tem uma noção do tamanho que é o Rio Nilo, muito grande. Boa parte do Rio Nilo, se você está numa margem, você não consegue enxergar a outra margem, porque ele é muito largo.
muito grande. Em algumas regiões ele estreita, mas em algumas regiões ele é muito largo. Então é um rio muito, muito, muito grande, que triplica o tamanho quando ele enche. Então como ocorre essas cheias? Eu vou falar do Nilo porque o Nilo é mais fácil de falar, porque lá na Mesopotâmia são dois, é o Tigre e o Eufrates, eles são rios diferentes. Então eu vou falar do Nilo, que nesse momento ele é mais fácil de vocês poderem entender. Como que funciona? O Nilo, ele nasce na floresta, ele nasce em montanhas, na floresta, ele corta boa parte do Egito ali, do nordeste da África, e deságua no mar Mediterrâneo, lá perto da Europa. Onde ele nasce é uma região de floresta, que é na mesma direção da nossa floresta amazônica, da nossa Mata Atlântica, tá? Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que eles estão tudo na mesma direção. Que no planeta é o local de florestas. Como qualquer floresta, chove muito. Então, mais ou menos nessa época do ano, abril e maio, começa o período de chuvas, que aqui nós começa a ficar frio e começa a chover lá no Nordeste e lá no Amazonas. Se vocês observarem na televisão, vai começar a falar de chuvas daqui a pouco, de chuvas fortes. Então, começa um período de muita chuva, tá? Chove demais, esse rio alaga. Ele alaga de triplicar o tamanho. Então, o rio tá assim, ele vai ficar desse tamanho, assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele desse tamanho, ele vai fazer muito grande. E ele vai ficar grandão assim, uns 3 ou 4 meses. Então, ele fica mais ou menos maio, junho, julho, agosto. Quando começa setembro, as chuvas param, tá? E começa a voltar o rio ao normal. Então, até o final de setembro, ele já voltou ao seu tamanho normal. O que acontece? Esse tempo que a margem do rio ficou cheia, vira um adubo. Por que vira um adubo? Porque ali tinha restos de plantas, raízes de plantas, restos de animais mortos. Conforme ele vem da floresta, ele vem trazendo caule de árvore, tronco, ramos de galhos, animais que vão morrendo, que morrem na natureza e ficam se decompondo, eles trazem isso, tudo fica no leito do rio. Quando o rio volta ao normal, esse leito, ele fica com um adubo natural, ele fica muito fértil e é exatamente ali que começa a plantação. Para isso, eles precisam que o rio enche. Se o rio não encher, se tiver uma seca, que o rio não enche, é 1 ano sem comida. Então, eles vão ter que organizar isso muito bem. Para não perderem comida, eles vão começar a fazer várias construções. Entre elas, os diques, que estão na legenda, canais maiores e canais menores. Então, eu vou pegar o dique num mapa e os canais no outro para vocês poderem entender. O dique, ele é uma barreira, ele é uma piscina. Pensa numa piscina. O dique é como se fosse uma piscina. Um dos tipos de diques. Como se fosse uma piscina. Inclusive, em São Paulo tem piscinão assim para evitar enchente. O que são essas piscinas? Imagina o leito do rio, que o rio está assim, ó, nessa direção. Eles vão construir piscinas do lado, na mesma direção do rio, assim. E essas piscinas vão ser cavadas e vão ficar lá assim, bonitinho. Quando o rio encher, ele vai encher a piscina também. E essa piscina vai ficar cheia lá durante os 3 meses lá. Quando o rio começar a voltar ao normal, ele vai voltar e a piscina continua cheia. E aí, essa água vai ser usada para fazer outras coisas, certo? Para que serve esse piscinão também? Se tiver casas próximas, essa piscina evita que enche a casa de água. Porque ao invés da água ir para as casas, ela vai para a piscina. É um reservatório, lá, uma barreira de proteção para as casas. Para que serve essa água? Na hora que volta ao normal, eu tenho locais com piscinas mais próximos das casas, mais próximos das plantações para fazer irrigação. Esse é um dos motivos. E o canal? O que é um canal? O canal é como se fosse um riozinho, só que construído pelo homem. Tem lugar que tem canal natural, tá? Perto de praias, tem canais naturais. É água doce
que deságua no mar. E tem canal que é feito pelo homem. Normalmente ele é feito por pedra. Então, o que eles fazem? Tem um rio, pode ver no mapa 2, tá? Que tem esse monte de linhazinha azul. Você tem o rio passando, ali é um canal maior, na verdade, e desse canal sai um canalzinho menor. Então, você tem um rio tá indo lá, feliz e contente, ele vai desaguar no mar, ok? O que o homem faz? Ele faz um triozinho assim, ó. Ele vai cavando, vai cobrindo com pedra, porque senão a areia não desce. Ele vai cavando, vai cobrindo com pedra, e de repente ele abre para o rio. E aí o rio, ele vai continuar o seu curso normal, porque é muita água, mas ele vai abrir um braço e ele vai continuar como se fosse um segundo rio. Tem canais que eram grandes, que dá até para navegar, e tem canais que eram bem pequenininhos mesmo, da largura da mesa de vocês, assim. Um canal pequeno. Por quê? Para tirar a água do rio e levar a água do rio para um lugar que não tem água. É exatamente o que acontece hoje. Hoje a gente não mora perto do rio, mas o cano traz a água para a gente. Lá era a mesma coisa, só que em vez de ser cano, era como se fosse um outro riozinho. E aí eles conseguem levar essa água para um lugar que não tem água. Lembrando que eles estão num deserto. Então, a maior parte da população não tinha água, não estava próxima à água. Para fazer todas essas construções, nossa, Sora, é muita coisa. Eles precisavam de um conhecimento muito grande. De novo, o homem só se desenvolve por necessidade. Então, na verdade, o que aconteceu foi que o homem criou necessidades. Ele se viu num lugar que tinha um deserto muito grande e que, sem água, a população, os animais iam morrer. Então, eles vão ter que levar essa água para algum lugar, certo? Próximo, vocês vão ver aqui um desenho. Foi o desenho que eu falei para vocês, tá? Então, essa parte aqui, ó, ela fala exatamente o que eu já expliquei. Que existe uma estação de chuvas na África Central, a terra submergia, ou seja, o rio subia. Quanto maior a cheia, maior a terra fértil. Então, é lógico, se ele crescesse um tantinho assim, tinha pouca terra fértil. Se ele crescesse um tantão, era mais terra para plantar, tá? Falei também dos deuses, deles acreditarem que esse rio era protegido pelos deuses, que eles precisavam desses deuses, então eles vão ter muitos deuses. Mas isso a gente vai falar na próxima aula, semana que vem, que a gente já vai falar de Egito. Os medidores. Todo rio, ele tem medidores. Eu não sei se vocês já viram. Quem já foi em barragem, já entrou em eclusa, já foi conhecer hidrelétrica, quem já viajou para esses lugares já pode ter visto essas réguas. No caso do Egito, era como se fosse uma escada, era feito em degraus. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, mas eu estou passando em cima do desenho, que mostra o nível do rio. Então, o rio está subindo, eles conseguem medir para ver o quanto que o rio subiu. Aqui, Tupéva, por exemplo, lá perto da rodoviária, tem um medidor assim, é uma marcação que tem na rocha, na pedra, ou às vezes é uma estaca que eles colocam uma estaca de madeira ou de ferro, tem algumas marcações, ela serve para mostrar o nível do rio, porque até um determinado tamanho é normal, acima daquilo já é um risco de enchente e aí avisa a população que vai encher. O rio Nilo também tinha esse tipo de medidor, certo? Aí a gente vai para o desenho, tá? A gente tem o número 1, 2, 3 e 4 para mostrar para vocês. As casas eram construídas bem acima do nível do rio para não ter enchente. Isso é o Nilo, tá, pessoal? Quando a gente for falar de Mesopotâmia semana que vem, vocês vão ver que lá é diferente. Só tem um problema. Quando o rio estava cheião, a água estava perto das casas. Quando o rio estava baixo, quando o rio descia, era mais longe para buscar água para cozinhar, para fazer limpeza e tudo mais. Então, imagina que o cara tinha que descer tudo para pegar água para subir de volta. Difícil. Quando o rio atingia o nível mais baixo, era possível até andar pelo rio. Vocês vão ver um barquinho aí, uma jangadinha. Era o período de fazer a colheita, plantação e colheita do rio, perto do rio, do que eles já plantaram, tá? Em alguns lugares dava até para atravessar de um lugar para outro andando.
né? Ou com um barquinho bem simplesinho, uma jangada mesmo, aquelas igual da Moana, assim, que eles vão navegando em cima de um pedaço de madeira. O 3 é onde alcança a enchente. Então, assim, num ano normal, vocês vão ver que tem uma época do ano que não é normal, alguns anos que não vai ser normal, ocorre uma inundação, tá? Ele vai inundar, então, toda essa região aqui, vai arrastar esse solo fértil, vai trazer material de adubo, e quando esse rio volta aqui no nível 2, toda essa região serve para plantar, tá? O que eles vão plantar? Uma coisa que vocês têm que pensar, eles não podem plantar nada que dure muito tempo. Tem que ser plantação de 1 ano. Então, jamais eles vão plantar, por exemplo, uma árvore de fruta. Por quê? Porque uma árvore de fruta ela vai demorar 5, 10 anos para crescer. E depois mais uns 5 anos para dar frutinhas. Você pega, sei lá, uma mangueira, um pé de manga. É enorme o pé de manga. Então, vai demorar uns 5, 8 anos para ele chegar num tamanho grande, para ele começar a dar frutas. Normalmente, ele vai começar a dar a melhor fase da fruta com 30 anos o pé. E aí, depois dos 50, 60 anos, esse pé já começa a ficar fraquinho, velhinho, com 100 anos o pé morre, tá? Que é normalmente o nível de vida de uma árvore. Não dá para fazer isso. Porque se tem cheia todo ano, e essa planta vai ficar dentro da água, ela morre. 4 meses essa planta dentro da água, ela morre. Então tem que ser planta que planta e já colhe, tá? Vou pegar um exemplo, não era de lá, mas é um exemplo. Um alface. Eu planto alface, ele vai crescer, eu vou colher e depois eu tenho que plantar de novo, certo? Porque eu já arranco ele com a raiz. Uma batata, eu arranco com a raiz. Cenoura, tudo mais. Então não pode ser nada que dure. Tem que ser coisa que eu planto, ele vai crescer durante 3, 4 meses, eu arranco e pronto. Base da alimentação deles era o pão. A gente já viu isso na outra apostila, era o pão. Então eles plantavam cevada, aveia, centeio, trigo. Frutas secas, que não precisam de muita água. Lembrando que eles estão no deserto. Então é fruta que não tem muita água. Frutas secas mesmo. Castanhas, esse tipo de fruta. Tâmaras, figo. É tudo fruta dessa região. Tá? Não vai ter uma melancia, por exemplo, que a melancia ela é aguada. Então, como eles são de uma região seca, não tem muita água lá para eles poderem plantar assim. O 4 são níveis excepcionais de alagamento. Nós sabemos que mais ou menos a cada 10 anos o rio ele subia muito. Então, ele atingia um nível muito alto. Isso era uma coisa natural, é um fenômeno natural. E como que a gente sabe disso? Os egípcios deixaram isso escrito. Então, eles deixaram por escrito, mais ou menos, tudo o que acontecia. Tal ano encheu tanto, tal ano encheu tanto, a gente conseguiu produzir isso, plantou isso, colheu isso, tantos animais nasceram, tantos animais morreram. Eles eram super organizados. Se eles não tivessem essa organização, se eles não conseguissem fazer tudo isso, eles não iam sobreviver, ok? Próximo. Aqui é uma perguntinha bem pessoal até. Tanto que são suas experiências. Vocês vão falar sobre os rios da nossa cidade. Tanto para quem mora em Itupeva como para quem mora em Jundiaí, o rio é o mesmo, é o Rio Jundiaí. E a gente sabe que ele é bem poluído, né? Ele já vem poluído já há uns 50 anos por causa da indústria. Então, ele não é poluído só em Itupeva ou só em Jundiaí, ele já vem poluído das outras cidades, principalmente Paulínia, tá? Ele nasce numa serra muito limpo, e aí conforme ele vai vindo, ele vai ficando poluído, né? Então, na resposta de vocês podem falar que eles não são bem utilizados, não, que são rios muito sujos, que a gente não consegue aproveitar, né? Só para você ter uma ideia, a minha mãe, que morava aqui em Itupeva, desde criança, ela lembra do Rio Limpo, e ela fala que todo mundo ia para o rio, tomar banho de rio, que a água era muito rasinha, então as crianças brincavam, que dava para pegar o peixe com a mão, que as pessoas tomavam sol nas pedras, porque é um rio bem pedregoso, e dava para nadar, dava para brincar. Então, assim, de domingo todo mundo ia para o rio brincar. E hoje a gente não pode nem chegar perto, porque ele é muito fedido, né? Dá doenças e tudo mais.
Aqui em Itupeva, ele ainda tem um trechinho que ele já está limpo, porque estão limpando, então tem um trechinho que ele já está limpo. Mas, na resposta de vocês podem falar da poluição do rio e da necessidade da gente preservar o rio, porque vai chegar uma hora que a gente não vai mais ter água potável, né? Se todo mundo começar a poluir, a gente não vai mais ter água potável, certo? Próximo. Eu tenho um mapa que mostra essas primeiras civilizações. Então, vocês vão ver no mapa de vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, então eu vou pela corzinha. Eu fiz essa bola toda no mapa para vocês entenderem que todas essas civilizações, elas estão no mesmo lugar, na mesma faixa de terra. É um mapa da Europa, da África e da Ásia, mas nas próximas aulas a gente vai ver a América. Vocês vão ver que na América também, aonde surgem civilizações grandes, está na mesma faixa. Tem um motivo. Melhor clima, melhor solo, melhor período de chuvas. Então, você vai ser um local propício, mais legal de começar a ter uma cidade. Certo? A gente tem aí no mapa o amarelinho, que mostra o Egito e o Vale do Rio Nilo. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que ele é grandão, ó, ele nasce aqui embaixo. São dois, Nilo Azul e Nilo Branco, aí eles se juntam e formam um rio só, tá? Aqui já é o centro da África, ó. Eu acho que eu nasci até mais para baixo aqui, que o mapa cortou. Depois a gente tem em roxo a Mesopotâmia, Suméria, alguém clicou em alguma coisa e apareceu um negócio para nós. Nos vales do Rio Tigre e Rio Eufrates, que são dois rios, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas é Rio Tigre e o Rio Eufrates, eles são paralelozinhos assim. Nós vamos falar também desse lugar, próxima aula. Temos em verde a Índia, no sul da Ásia, o Vale do Rio Indo, também a Índia é uma das civilizações mais antigas do mundo. E lá no extremo Oriente, a China, com o Vale do Rio Amarelo, tá? Que é um dos rios mais importantes da China, ok? Nós não vamos estudar nem Índia nem China, elas são muito distantes da nossa sociedade, da nossa cultura, mas o Egito e a Mesopotâmia, eles deram origem a toda a Europa, Oriente Médio. Aqui é o Oriente Médio, tá, pessoal? Onde está escrito Arábia, Irã, aqui é o Oriente Médio, certo? E até um pouquinho da África, aqui é o Nordeste da África, onde está o Egito, é o Nordeste da África. Então, são essas civilizações que dão origem aí aos europeus, aos africanos e, consequentemente, à América, quando eles vêm fazer aqui a colonização, certo? Vamos já encerrando, tenho 10 minutinhos para encerrar, mas é pouca coisa que eu tenho para falar a partir de agora, eu já estou nas últimas páginas. De novo, Vale do Rio Nilo, Tigre e Eufrates, o Rio Amarelo, são grandes rios importantes para essas primeiras civilizações. Então, sem esses rios alagando, fertilizando a terra, fazendo irrigação, não tinha como esses lugares sobreviverem. Para isso, precisava de um grande número de trabalhadores, tá? Vocês vão ver que esses trabalhadores, quando eles não estão trabalhando nas plantações, eles estão trabalhando em obras. Eles vão fazer as duas funções. Obras para controlar os rios, tá? Réguas, diques, canais, bombas de irrigação, tirar água de um lugar para abastecer a plantação no outro. Muita organização. Para isso, precisa ter um Estado organizado. A gente vai ver o conceito de Estado daqui a pouco. Precisa ter alguém que comanda, pessoas que obedeçam. Governo, ok? Pessoas especializadas. Vai começar a ter uma divisão social. O comandante, o exército, os religiosos, os artesãos, as pessoas, os comerciantes, pessoas que vendem, os camponeses que trabalham na terra, e em algumas situações escravos, tá? Que a gente vai ver isso também mais para frente. Começa a ter essas pessoas especializadas, então, a pessoa especializada em madeira, em metal, em cerâmica, em tecido, em obra, em tudo, em construções. Então, cada pessoa fazendo a sua parte. Outra coisa importante é entender o funcionamento da natureza. Eles precisam entender o funcionamento da natureza. Por quê?
conhecimentos de astronomia. Eles precisam saber posição dos astros no céu. Sora, por que isso é importante? Porque isso repercute na natureza aqui. Estações do ano, lá são locais de clima temperado, onde você tem as estações do ano certinho. Primavera, verão, outono e inverno. Não é igual no Brasil, que é tropical e a gente fica meio bagunçado. Lá é tudo certinho, tá? Então, isso eles precisam ter esse conhecimento muito bem. Precisa contar o tempo, né? Saber quanto tempo a Terra dá a volta, o Sol ele aparece de quanto e quanto tempo, aquela estrela, as estações da Lua, né? Estações da Lua, né? A influência da Lua na maré, a influência da Lua na subida do rio, porque ela influencia essa magnitude da Lua com a Terra, vai influenciar isso no cio dos animais, os animais que têm mais filhotinhos, menos filhotinhos, assim por diante. Outro conhecimento da natureza importantíssimo, geometria. Eles começam a estudar muito matemática, física e química. Por quê? Para fazer construções, não tem como não saber geometria. Tá? Como que vai construir uma pirâmide gigante sem saber matemática? Impossível. Então, esses conhecimentos vão começar a ser muito especializados. Quem vai se sobressair vão ser sacerdotes. Os sacerdotes vão sobressair. Por quê? Porque são pessoas muito inteligentes, ligadas à religião, que vão começar a organizar essa religião com vários deuses, cada deus fazendo uma coisa diferente, os cultos, os sacrifícios, as oferendas, tudo bonitinho. Vão ter um prestígio social muito grande, porque eles vão ser muito inteligentes, eles vão saber desses assuntos, e as pessoas têm medo dos deuses. Tá? Por quê? Porque se o Deus ficar bravo e o rio Nilo não subir, todo mundo morre de fome. Então, os sacerdotes vão ter uma importância muito grande. E eles tinham tempo. Como eles são pessoas que não trabalham na agricultura, não trabalham no pesado, fazendo construções e nada, eles tinham tempo. E esse tempo eles vão usar para organizar tudo isso, certo? Estudar a história, estudar matemática, poder fazer cálculos, poder anotar. Então, eles que começam a fazer a escrita e assim por diante, que é o próximo assunto. Estado. Eu não vou falar muito de estado para vocês, porque é um conceito que vocês vão estudar até o 9º ano, ao longo do ensino fundamental todinho. O que vocês têm que entender? Quando eu falo assim, ó, estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele é um local, é uma região do nosso país. O estado da água, líquido, sólido, gasoso, é como a água ela se apresenta para nós, ok? Quando eu falo de estado com letra maiúscula, eu estou falando de um governo. Quando eu falo assim, o Estado brasileiro, eu falo de um governo que administra um território onde as pessoas vivem. Para isso, eu preciso ter muita organização. Eu preciso ter exército, eu preciso ter leis. Eu preciso ter juízes que fazem essa lei valer. Eu preciso de um ensino, porque as pessoas precisam conhecer a história do país e as leis do país. Precisa de escola para ensinar isso, porque senão as pessoas não aprendem. E assim por diante. E aí começa, então, a surgir essas civilizações. Tá vendo que uma coisinha vai levando a outra, tá? São governados por sacerdotes, vamos falar disso depois com reis e faraós, que são sacerdotes. Vão crescer muito. As cidades mais antigas, elas têm por volta de 11.000, 10.000 anos. A maior parte delas vão ter o seu auge 5.000 anos antes de Cristo. Então, de hoje seriam 7.000 anos. E só foi possível administrar esses locais com a escrita. A escrita vai ser essencial. A escrita ela surge por volta de 4.000, tá? Antes de Cristo, há uns 6.000 anos atrás, ok? De formas diferentes, cada lugar tem uma escrita diferente. Então, na Mesopotâmia foi a escrita cuneiforme, no Egito foi o hieróglifo, os incas usavam o quipo, que são barbantezinhos, o Japão e a China usaram ideogramas. Para que escrever, professor? Esses caras aqui criaram a escrita e a gente está estudando tudo isso agora por causa deles. Por isso que a gente sabe ler e escrever. Porque era preciso registrar tudo, para não ser pego de surpresa. Então, eu precisava, por exemplo, saber contar o tempo, contar quanto que plantou, quanto colheu,
quantos bichos nasceram, quantos bichos morreram, quantas pessoas moram no lugar, para saber quanto que precisava plantar de comida, porque a boa parte da comida era distribuída para a população. Quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, quanto tempo leva para o sol dar a volta lá, de quanto em quanto tempo aparece aquela lua diferente. Tá vendo que é tudo conta? A escrita nasceu com a matemática, com a conta. Então, eles precisavam registrar tudo isso para não ser pegos de surpresa. É por isso que eles sabiam que a cada 10 anos o rio enchia mais. Porque a cada 10 anos eles percebiam que tinha essa regularidade do rio. Tá? Nossa, o rio enche certinho. Então, o ano que vem é o ano da cheia. É o ano que os deuses ficam nervosos e enche tudo. Então, o que a gente pode fazer para proteger a população? Então, a gente vai tirar a população que mora ali perto e pôr elas mais para cima. E assim por diante. Certo? Então, eles sabiam de tudo isso. Ok? Conclusão, vocês vão ver que é tudo que foi falado, tá? Então, eu nem grifei, porque é um resumão de todo o módulo. E aí, eu vou agora tirar o compartilhamento. Quem tiver dúvida, a gente tira as dúvidas, tá? Acabou. Eu já tenho 2 pessoas com a mão levantadinha. Isso, meus cabelos tudo. Pode falar, Mili. Quem é Mili? Eu, Pro. Oi. Eu perdi a resposta da primeira questão. Da civilização. Isso. Você pode falar que civilização é pessoas civis. Tá anotando? Peraí. Pessoas civis que moram numa cidade. Tá. E fazem, calma aí, tem mais uma partinha. E fazem parte de um povo. Tem mais? Não, só isso. Mas eu vou mandar essas respostas para vocês, tá bom? Tá. Mais alguém tá com dúvida? Tem 23 pessoas na sala, quase a sala inteira, né? Ô, Pro, eu acho que a Lorena tá levantando a mão. Você quer falar, Lorena? Ela não levantou, mas eu ativo o microfone dela aqui. Lorena, quer falar? Sim. Ô, professora, a gente já pode fazer aquela provinha avaliativa? Pode. Só que dessa semana tem 5 perguntinhas só, né? Sim. 5 perguntinhas. Pode fazer sim. Tá bom. Tá? E, pessoal, ó, qualquer dúvida, manda na Agenda Edu e manda no Moodle. Pode mandar no Moodle se tiver dúvida, tá bom? Não finaliza a atividade se tiver com dúvida. Manda a dúvida para mim. Eu respondo as dúvidas de vocês. Eu não vou dar resposta, mas eu respondo as dúvidas, certo? Para vocês não fazerem errado, ok? Eu entro no Moodle e entro na Agenda Edu todo dia. Então, às vezes, você pode mandar, às vezes eu respondo só no outro dia, porque às vezes aquele dia eu já entrei e eu acabo esquecendo e entro, mas todo dia eu entro um pouquinho. Então, eu ajudo vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Mili, você quer falar de novo ou não? Não. Tá, eu vou abaixar sua mãozinha aqui. Mas alguém aqui levantou, é um nome muito grande, que eu não sei quem é. Oi, Cheio Fran. de... Oi. Até quando que pode fazer as provinhas avaliativas essa semana? Boa pergunta, que eu não sei essa parte. Eu não sei, porque eles ampliaram, né? O prazo da outra até sexta por causa dos vídeos. Mas eu acho que eles liberam e até a outra semana, até quarta-feira. Eu vou confirmar com a Márcia e eu mando lá para vocês. Ou ela manda um comunicado para os pais, tá bom? Eu não sei se a hora que vocês entram no Moodle, às vezes lá no Moodle tem prazo para fazer. Tem lá, início, dia tal,
término dia tal. Às vezes já está lá, então vocês podem entrar lá e ver, dar uma olhadinha também, tá bom? Mais alguma perguntinha? Não. Não? Então, ó, vamos lá. Eu vou só relembrar o negócio que o Anselmo falou. Quer falar, Mari? Não, a Mari está dançando. Eu vou só relembrar o que o Anselmo falou do probleminha que teve na avaliação dele. Então, quem já tinha feito, entra de novo para fazer a avaliação, porque eles já mudaram, tiraram a que estava errada e colocaram a certa. Tudo bem? Então, quem já fez, faz de novo. Quem não fez, entra lá, que agora está certinho a avaliação dele. Ele pediu desculpas. Eu não sei de quem foi o erro. Ele só pediu que ele queria um minutinho da minha aula. Então, desculpa, foi alguém que deu algum errinho lá. É muita prova que está chegando para eles colocarem no sistema. Então, vocês entrem lá e façam de novo. Tudo bem? Mais alguém? Alguma dúvida? O Fernandinho não tá, né? Por isso que ninguém quer falar. Se ele tivesse, ele ia querer falar um montão. Então, ó, beijo para vocês. Até semana que vem, tá? Qualquer dúvida, manda lá que a Pro responde, ok? Vamos lá, que vocês também têm aula e eu também tenho outra aula. Beijos, amores. Até a próxima.